Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Cristiane marca na estreia e Flamengo vence o Fluminense pela Copa Rio, 270 milhões à vista, Flamengo bate martelo sobre ida de Arrascaeta para a Arábia, Braz irrita Bragantino em novela do Flamengo por Léo Ortiz. Empresário de zagueiro do futebol russo confirma interesse do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O elenco do Flamengo está totalmente focado no próximo jogo da temporada e na manhã desse sábado o técnico Tite concluiu os preparativos para esse jogo contra o Vasco da Gama, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. As atividades começaram às 9 horas, horário de Brasília, nesse sábado, dia 3, no CT Ninho do Urubu. Durante o treinamento, o Tite teve a maioria dos jogadores disponíveis. Portanto, espera-se que o treinador entre em campo com a sua força máxima. Antes do clássico contra o Vasco, o Tite teve apenas 2 dias para treinar o time. Isso ocorreu porque, após a pré-temporada nos Estados Unidos e o jogo em Belém do Pará, os jogadores tiveram folga na quinta-feira, dia 1º, portanto, as atividades só foram retomadas na última sexta-feira e neste sábado. Pensando no clássico de domingo, o Tite já sinalizou uma equipe diferente da que enfrentou o Sampaio Corrêa. No treino tático da última sexta-feira, o treinador escalou Pedro e Everton Cebolinha no ataque, substituindo o Gabigol e Pedro. Na defesa, Fabrício Bruno e Guilhermo Varela retornaram nas vagas de Davi Luiz e Wesley, respectivamente. Dessa forma, o provável time do Flamengo pode ser Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Gerson de la Cruz e Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro. É importante ressaltar que a escalação oficial só vai ser divulgada horas antes do início da partida. Vale destacar que nos últimos 10 jogos, entre eles, o Flamengo venceu 8 e o Vasco apenas 2. O Mengão não sabe o que é perder para o rival desde março da temporada passada. Segundo as últimas informações, até ontem já haviam sido vendidos mais de 50 mil ingressos e a expectativa, para variar, é de casa cheia. O Flamengo oficializou ontem o empréstimo do zagueiro Pablo para o Botafogo do Rio de Janeiro. Ele foi emprestado gratuitamente por um ano com direito de divisão de salários. Além disso, para o jogador enfrentar o Flamengo em 2024, o clube de General Severiano vai ter que pagar uma multa. Como o Pablo já jogou pelo Flamengo no Campeonato Carioca, naquele empate com a Portuguesa em Natal, o zagueiro não vai poder atuar na competição em outro clube, como manda o regulamento. Porém, nas demais disputas, o zagueirão só estará apto a entrar em campo diante do Flamengo sob o pagamento de multa de R$1 milhão à vista 24 horas após o fim do jogo. Além de receber o Pablo de graça, o Botafogo não vai pagar a totalidade do salário do zagueiro. Afinal, o Flamengo vai arcar com 32% dos vencimentos mensais, ou seja, o clube dirigido aí pelo John Textor vai assumir os outros 68%, contando com os encargos. O vínculo do jogador com o Flamengo se encerra em dezembro de 2025. Aí eu te pergunto, você acha que foi uma boa o Flamengo emprestar aí o Pablo? Coloca aí. O Flamengo venceu bem o Fluminense hoje de manhã em jogo válido pela Copa Rio. Com gols de Darlene e das estreantes Cristiane e Naná, todos no segundo tempo, o rubro-negro venceu bem o tricolor por 3-0 no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Estou muito feliz de ter marcado o gol nessa minha estreia, mas como eu disse, a gente tem bastante coisa ainda para melhorar aqui dentro do grupo, disse lá a Cristiane, que prometeu fazer um quadro com a camisa da primeira vez e do primeiro gol pelo Flamengo. Saudada aos gritos de é Cristiane, a camisa 9 foi para a galera depois da partida e tirou muitas fotos na arquibancada do Luso Brasileiro.
Com bom público no chamado Estádio dos Ventos Uivantes, aqui na Ilha do Governador, o Flamengo levou a melhor depois de um primeiro tempo com poucas chances. Uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino brasileiro, a Cristiane, marcou o primeiro gol dela com a camisa do Flamengo aos 25 minutos da segunda etapa, escorando um bom cruzamento que veio da jovem Laíssa. Antes, a Darlene marcou no rebote no início do segundo tempo. A Naná, que também fez a primeira partida vestindo a camisa do Flamengo, fez o terceiro já no finalzinho da partida. A Cristiane, de 38 anos, deixou o campo nos acréscimos, substituída por Pimenta, e foi muito aplaudida. Ganhar do Fluminense até em cuspe à distância não tem preço. Parabéns, meninas! Show de bola! A novela da negociação do Flamengo para contratar o Léo Ortiz segue enchendo o saco da nação, que já não aguenta mais ouvir falar desse assunto. Mas é notícia, a gente tem que falar. Após a situação se aproximar do seu desfecho, as negociações voltaram e o vice-presidente Marcos Braz chegou a dar uma declaração que esperava baixar ainda mais a pedida do Red Bull Bragantino. Porém, parece que as conversas estão muito longe de acabar. As tratativas entre as partes seguem muito complicadas e um desfecho para toda essa situação ainda não tem data prevista. De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, apareceu mais um problema nas conversas que pode complicar e muito o andamento do desejo do Flamengo em finalmente poder sacramentar esse negócio. Ele acabou revelando em vídeo publicado no seu Twitter que agora a forma de pagamento se tornou um entrave no cenário vivido entre o clube carioca e o Red Bull Bragantino pelo Léo Ortiz. Aspas, o Flamengo continua em reuniões com o Paulo Pitombeira, agente e empresário do jogador, e Diego Serri, além de todo o staff e cúpula do RB Bragantino. E ainda não chegaram a um acordo, concluiu lá o nosso querido Júlio Miguel Neto. Agora, o grande impasse é a forma de pagamento. As negociações giram em torno de 8,5 milhões de euros, 45,4 milhões de reais na cotação atual, podendo chegar até 9 milhões, um pouco mais de 48 milhões de reais, completou. O Júlio Miguel Neto finalizou informando a insatisfação do Red Bull Bragantino. A forma de pagamento não agradou o Massa Bruta e o Flamengo volta a ter rodadas de negociações e os clubes seguem negociando e o Flamengo segue tentando a contratação, que é um pedido aí insistente do técnico Tite. Ô novelinha terrível, ô novelinha mexicana! Depois de perder Pablo e Rodrigo Caio, o Flamengo segue atento no mercado da bola em busca de um novo nome para a zaga. E pode ir até o futebol russo para buscar o Lucas Fasson, que é zagueiro de 22 anos. Segundo o empresário do jogador, o Flamengo tem interesse na contratação dele, sim. Em entrevista à Match TV, Ildemir Lopes, empresário do Lucas Fasson, afirmou que o jogador foi procurado não só pelo Flamengo, como também pelo Corinthians, para variar. Os caras estão devendo mundos e fundos e estão querendo contratar todo mundo, muito cara de pau. Além do Milan, a Juventus tem interesse em Lucas na Itália, mas também há interesse do Flamengo e Corinthians. Mas a situação política torna esse negócio aí muito difícil. Muitos clubes italianos não querem operar no mercado russo nesse momento por causa dessa confusão toda, afirmou Ildemir Lopes. Revelado nas categorias de base do São Paulo, Lucas Fasson deixou o Brasil ainda aos 18 anos, quando se transferiu para o La Serena do Chile em 2020. Depois ele voltou ao país natal ao ser comprado pelo Atlético Paranaense até chegar no futebol russo em 2022. Para contar com o zagueiro, o Lokomotiv Moscou pagou 3 milhões de euros ao time curitibano. Atualmente, ele é titular absoluto, estando presente em 16 dos 18 jogos do campeonato russo. Em contrato até junho de 2026, o defensor tem uma média de 90 minutos por partida. Maravilha, se você está gostando do nosso programa, então não me esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, muito obrigado.
O Arrascaeta tem sido um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos e, com as suas grandes atuações, diversos clubes do exterior estão de olho em sua contratação nas janelas de transferências. Nas últimas semanas, surgiram diversas informações de que o uruguaio estava sendo procurado por algumas equipes para saber os melhores detalhes. O Camisa 14 recebeu sondagens, principalmente do mundo árabe. Na última terça-feira, o mercado da Arábia Saudita fechou e o Arrascaeta não recebeu de fato uma proposta oficial. Existe um certo temor da diretoria do Flamengo caso chegue uma proposta pelo jogador. O jogador tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026 e em diversas oportunidades houve rumores sobre a sua saída. O futebol europeu não tem sido tão forte nas procuras pelo meio-campista, mas o asiático tem crescido demais as suas procuras. Pelos lados do Flamengo, a informação é de que o clube não recebeu nada de oficial e que só aceita vender o Arrascaeta pela multa contratual de 50 milhões de euros, quase 270 milhões de reais à vista, o que dá segurança na sua permanência no Flamengo. O Daniel Fonseca, que é o empresário do Arrascaeta, falou sobre o futuro do cliente em uma entrevista concedida à Rádio Esporte 890 do Uruguai. Naquela ocasião, o agente não quis cravar a permanência do Camisa 14 na Gávea. Contudo, afirmou que o Arrascaeta está muito empolgado com a chegada do amigo Nicolás de la Cruz, que foi contratado do River Plate no final de 2023, depois de seguidas novelas e finalmente com o martelo batido. O Georgian está muito feliz no Rio de Janeiro e no Flamengo. Se houver oportunidade, vamos avaliar. Mas, a princípio, ele tem contrato com o Flamengo até 2026 e vai cumpri-lo. Tite escolheu o Arrascaeta para ser capitão do Flamengo no empate em 1-1 com o Orlando City. O meio uruguaio já foi escolhido outras vezes para receber a faixa e explicou o motivo da escolha do meio-campista. É um dos exemplos de liderança e de capitania, porque seus comportamentos são assim. Ele pouco fala, mas quando fala é ouvido, tem respeito, iniciou o comandante rubro-negro após o jogo. Em alguns momentos, a adversidade acontece e tem alguém para ajudar. O grupo abraça os jovens, quando a gente agrega, a gente sente mais confiante e assim produz mais e fica mais perto de vencer, concluiu o Tite. Desde 2019 no Flamengo, o uruguaio tem 11 taças pelo Clube Carioca, Campeonato Carioca 2019, 2020 e 2021, Campeonato Brasileiro 2019 e 2020, Conmebol Libertadores 2019 e 2022, Supercopa do Brasil 2020 e 2021, Conmebol Recopa 2020 e Copa do Brasil 2022. E é o rei das assistências com 81 até aqui. Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui, muito obrigado mesmo e pra cima deles, Mengão!